Falando francamente, senhoras e senhores, tem o apoio total da Birigui Piscinas, o maior estoque de piscinas de Birigui em toda a região. Nós batemos um recorde ontem, segundo meu filho Edivaldo César de Brito Neco, de visualizações totais no Falando Francamente, e também não só nas visualizações, como também no TikTok. No TikTok também aí reproduziu uma parte do nosso comentário falando a respeito de antigamente, quando então o nosso querido José Vitor Pereira Jean Pedro, José Vitor, disputou aí as eleições municipais e, sem dúvida nenhuma, acabou ocorrendo aquilo tudo em relação ao Zé do Sino. Até a Natália falou: escuta, mãe, mas o Zé Vitor não reagiu. Ele reagiu sim, de uma maneira bem diferenciada, fez um comentário a respeito de uma situação que envolveu grande político, grande amigo nosso também, o Dei Ramos, e isso é assunto para qualquer outro dia, viu, Natália? Mas obrigado pela preferência. Maria Elisa Manfré distribuiu aí num montão de grupo. Consequentemente, nós tivemos aí uma visualizações das mais eloquentes, e eu agradeço a todos. Agradeço principalmente o carinho e a atenção, já que eu, falando francamente, tenho apoio total aqui do meu amigo Júnior, da Birigui Piscinas, que tem o maior estoque de piscinas. Falando francamente, vocês ouviram aí o Paquinha, ouviram o Cristiano relatar os problemas que estavam ocorrendo há 10 anos atrás e que os mesmos problemas continuam acontecendo nos dias atuais em relação à administração municipal. Na época, muito se cobrou do Pedro Bernabé, que esperava do Pedro Bernabé aí, como nós também, que faria uma grande administração, porque conhecimento, dedicação à cidade, ninguém pode negar como era precioso para o Pedro Bernabé resolver os problemas, mas muitas coisas impediam da realização de tudo aquilo que os vereadores cobravam na época, porque realmente também ele não conseguiu montar uma equipe bem organizada que pudesse dar condição, fazer com que essas condições pudessem resultar em progresso da cidade. Muito embora com grandes elementos em sua secretaria, como pessoas importantes que fizeram parte da sua administração, ele pecou quando começou a trazer pessoas de fora, pessoas de Bauru, pessoas de Araçatuba, para fazer com que o seu grupo de execução de obras, execução de trabalho, execução de atendimento, solicitação dos senhores vereadores fossem atendidos, porque realmente faziam com que não produzisse o eficiente da qualidade daquilo que o Pedro desejava, daquilo que o Pedro queria e daquilo que o Pedro realizou. Pelo menos alguns investimentos, como o Poupa Tempo aí, foram, sem dúvida, umas grandes conquistas. E, lamentavelmente, o que então ocorreu na denúncia do Paquinha, a denúncia do Cristiano Salmeirão, ainda continuam a exercer nos dias hoje, principalmente talvez aí pelo mesmo motivo, de não montar uma equipe forte, montar um esquadrão de ouro, um time que pudesse arrancar aplausos da torcida. Ele mesmo fato repetiu o prefeito Leandro Maffei. Trouxe para cá gente de Mirandópolis, gente que realmente não sabia os problemas da cidade, que não conheciam a cidade, que não tinham aquele carinho, aquele amor que tem verdadeiramente o biriguiense, que tem as pessoas que aqui residem pela cidade de Pérola, e também aí acabou fazendo com que a administração do Leandro Maffei pudesse ser criticada, está sendo criticada, e não se vê produtividade, nada em absoluto, a não ser o tiro no pé que deu na intervenção da Santa Casa, o tiro de pé no pé que deu no pronto-socorro municipal e outras atitudes tomadas automaticamente, como envolvimento até na troca de placa de veículos oficial. Então a gente vê que a atual administração tem aqueles mesmos problemas que tinham há 10 anos atrás, e que precisam, e devem, e merecem ser solucionados. E a gente não vê tempo suficiente para o prefeito, que tem que se defender de comissão parlamentar de inquérito abertas, muitas delas aí, uma em andamento, que é a situação das placas, e agora faltando aí 6 meses, 7 meses aí
para a conclusão do seu mandato. Não há tempo suficiente, talvez até de uma possível cassação, porque no momento não é importante para averiguar a cassação do prefeito, mas ele tem que responder, talvez até financeiramente, em algumas decisões do Ministério Público, com dinheiros de alta escala, que sabemos perfeitamente que o prefeito não tem caixa para isso. Então, 10 anos atrás aconteciam problemas que eram alavancados, como diz o Paquinha, problemas continuam sendo alavancados pelos atuais vereadores da Câmara Municipal, que alguns deles têm coragem de cobrar, de exigir, mas que não têm o retorno daquilo que, como também não havia 10 anos atrás do retorno, hoje continuam os vereadores batendo nas teclas, falando, denunciando, mas talvez por uma formação de um time errado, de uma comissão errada, trazendo algumas pessoas erradas para ocuparem seus respectivos cargos, o prefeito Leandro Maffei está pagando por tudo isso. As exonerações que aconteceram a mando dele, as exonerações a pedido dos próprios elementos que faziam parte do secretariado, e a gente pode citar nomes que eram considerados importantes, como o caso da minha amiga, a doutora Nair Saab, que foi uma das primeiras a sair, Maria Elisa Manfré, o Diogo Sobreira e outros tantos aí que realmente aí acabaram fazendo com que não pudesse continuar no time, porque realmente era um time que não produziria de maneira alguma sufocar os problemas da cidade. E alguns que entraram não conseguiram, talvez fazer, até a Adriana, que seria uma tremenda secretária de saúde, acabou também pedindo a sua saída, pedindo a sua demissão, porque realmente via que não poderiam cumprir as regras que aquilo determina a cidade. E talvez ocorra também essa mesma situação, com alguns secretários querendo mostrar serviço, mas que são impedidos por causa que o homem tem a caneta e quem manda é ele. E vamos ficar aqui falando francamente, e agradecendo a grande audiência que nós tivemos ontem com o nosso comentário. E já falando que na próxima quinta-feira nós vamos trazer aqui o José Manuel Sanches, José Mané, para falar do Mário Crem dos Santos. Eu também tenho muitas histórias do Mário. Eu fui quase que demitido da Rádio Cinquentenário quando levei Mário Crem dos Santos para fazer uma entrevista que era proibido pela direção da emissora, principalmente pelo Domingos Lotte Neto, que proibia o Mário Crem falar nos microfones da Cinquentenário, e eu, desobedecendo essa regra, desobedecendo essa determinação, levei o Mário Crem para dar uma entrevista lá na Rádio Cinquentenário e acabei sofrendo com as consequências de uma demissão, tão logo terminou a entrevista proporcionada pelo senhor Domingos Lotte Neto, que depois, mais tarde, tornou-se um grande amigo, uma pessoa fabulosa com quem eu tive o prazer mais tarde de trabalhar com ele. Então, vou ficar aqui em nome de Birigui Piscinas, falando francamente.